Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Um Alto Astral no 14. É com muito prazer que nós estamos aqui para levar para você, assinante do 14, mais um programa cheio de boas informações, recheado de boas notícias. E eu tenho o prazer de estar falando com você aqui pelo canal 14 da NET, pelas redes sociais, pelo YouTube. E tenho o prazer de trazer aqui a Daniela Espíndola, enfermeira, atuante aqui na nossa cidade. Ela é responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Municipal Jamel Cecílio, também pelo núcleo lá da nossa unidade de pronto atendimento, da nossa UPA. Daniela, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Obrigada. Olá. É um prazer estar aqui, né? Representando a vigilância epidemiológica. Que coisa boa. Tem muita gente que sabe o que é vigilância epidemiológica, mas tem muita gente que também não sabe o que é vigilância epidemiológica, não. Mas antes de entrarmos aí na abordagem do tema, Daniele, você é de Anápolis, formou aqui. Como é que é a sua história de vida um pouquinho, para o assinante do Canal 14 que nos acompanha saber um pouquinho de você? Eu sou de Cocalzinho de Goiás. Cocalzinho de Goiás. Eu vim para Anápolis para estudar, entrei no município em 2004, né? Em 2002, eu entrei no concurso de 2003, entrei no município, no Hospital Municipal já em 2004. Eu comecei a trabalhar lá. Aí eu sou enfermeira, formei em Anápolis, fiz pós-graduação aqui, em Minas, faço mestrado em São Paulo e estou aí, engajada na vigilância já tem 8 anos. E a Daniele, para você, assinante do 14, amigos que nos acompanham toda semana, a gente estava comentando aqui antes de iniciar o programa, a Daniele gosta aí do ciclismo, né? Gosta. A Daniele gosta de pedalar e a gente entrevistou aqui há alguns meses atrás a Valquíria lá do Grupo Alcateia. Você também é do Grupo Alcateia? Também, pedalo com a Alcateia, pedalo com o pessoal do Pedal de Resenha, do Amigos do Pedal. A gente é ciclista, é tudo unido. E você orienta as pessoas, aconselha, orienta a pedalar, Daniele? Muito. Nossa, muda a vida da gente. Pedalar muda a vida, eu acho que é um ganho, assim, não tem nem o que explicar, né? A gente tem uma qualidade de vida fora do comum. É muito bom. Então aqui, gente, mais uma adepta do pedal que está aqui dizendo para você que nos acompanha, você que às vezes está sedentário aí, pedale. É uma das boas opções aí para você ter até qualidade de vida. Além de exercitar, está vendo sempre boas paisagens, boas companhias, não é, Daniela? E nós falamos muito disso aqui no programa em que a gente trouxe a Valquíria para bater um papo conosco. Daniele, a vigilância epidemiológica. O que é vigilância epidemiológica? Quando fala em vigilância na área de saúde, todo mundo sabe mais ou menos o que é vigilância sanitária, né? Porque a vigilância sanitária está aí espalhada por todos os cantos e recantos e as pessoas entendem melhor o que é isso. O que é a vigilância epidemiológica? Então, nós somos um braço, né, da vigilância em saúde, a sanitária é um braço da vigilância em saúde. A vigilância epidemiológica, ela trabalha com os agravos, a gente trabalha em cima de portarias estabelecidas no Brasil pelo Ministério da Saúde, então tem algumas coisas que nos regem. Então, a gente trabalha com agravos, com prevenção, com detecção de doenças dessa portaria, que são as de interesse de saúde pública. Então, a vigilância epidemiológica, a gente consegue fazer um levantamento do que está acontecendo e também fazer um levantamento do que pode acontecer, né? A gente já faz as estimativas, por exemplo. A gente, com os estudos epidemiológicos, a gente consegue detectar que, por exemplo, que ano que vem vai ser um ano epidêmico, quais são os vírus que a gente vai ter mais circulando. Então, a gente faz essa vigilância mesmo para propor ações, né, em doenças e agravos de interesse de saúde pública. Então, a gente fica vigia mesmo, né, vigilante a respeito das doenças e agravos de interesse de saúde pública. E aí eu queria te perguntar uma coisa, até como curiosidade,
O que tem a ver violência sexual com vigilância epidemiológica, com núcleo de vigilância epidemiológica, só para me entender um pouquinho, o assinante do 14 também? O que acontece? A vigilância ela já acontecia no âmbito fora, um órgão administrativo, a vigilância epidemiológica é. E o Ministério da Saúde, lá em 2010, ele lança uma portaria que todas as unidades hospitalares elas poderiam ter núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar. Ou seja, a gente estaria um grupo de pessoas mais próximo do paciente, que é aquele paciente internado. Como eu disse antes, existe uma portaria que nos rege. E a violência, tanto a violência sexual quanto todas as violências, ela é um agravo. Ela não é uma doença de notificação compulsória, mas ela é um agravo de interesse de saúde pública e tem crescido muito. E, então, hoje, a vigilância ela trabalha nisso. Então, o núcleo hospitalar, em Anápolis, né, a gente só tem uma unidade de núcleo hospitalar, que é no Hospital Jamel Cecílio. Com a mudança do atendimento do município, a gente abriu um braço desse núcleo hospitalar dentro da UPA, justamente para estar mais próximo, porque a gente tem uma grande porta de entrada lá. Justo, é verdade. E aí a gente trabalha em cima dessa portaria. Hoje a gente chama Portaria de Consolidação número 4. Né, que em 2018 o Ministério reformulou e colocou mais alguns agravos. E a violência faz parte desses agravos. Né? E tá lá. E a violência sexual, inclusive, ela é um agravo de notificação compulsória imediata. Precisa ser avisada às autoridades necessárias imediatamente. Por isso. Então, o núcleo hospitalar, hoje, no estado de Goiás, nós temos 15 unidades só 15 hospitais que comportam núcleo hospitalar regulamentado pelo Ministério da Saúde. Anápolis, eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho desde a abertura dele, em 2012, e essa unidade, ela funciona 24 horas. Uma das poucas do estado, dessas 15, que funcionam 24 horas. Né? Coisa boa. Nas duas unidades. Anápolis conseguiu colocar tanto a unidade da UPA quanto a do Hospital Municipal funcionando 24 horas. Então, você tem na sua equipe pessoas que estão tanto no municipal quanto na UPA o tempo todo? O tempo todo, para dar suporte. Como eu disse, a vigilância epidemiológica, ela rege algumas coisas. Então, existem alguns protocolos e que a gente tem uma equipe preparada justamente para dar suporte para os profissionais que estão fazendo atendimento, de qualquer um desses agravos. Voltando nesse quesito aí da violência sexual, você comentou que tem aumentado muito. Como é que é o protocolo? A pessoa que chega ao hospital municipal ou à UPA, que é violentada, como é que é essa abordagem, só para a gente, para o ouvinte aqui, para o telespectador entender? Olha, hoje a gente tem uma sensibilização maior a respeito da violência sexual. Anápolis é pioneiro, né? Como eu disse, eu tenho orgulho mesmo de fazer parte da vigilância, e nós somos pioneiros num protocolo. Anápolis criou, em conjunto com o Juizado da Infância e Juventude, um protocolo que hoje a gente dissemina ele no estado de Goiás. Ele saiu de Anápolis, essa ideia. Nós temos hoje uma equipe, que é uma rede de assistência à vítima de violência sexual. Nesse momento atuante, a gente só tem isso voltado para o menor, mas é um projeto para 2019 agora, da vigilância, inclusive, ele ser voltado também para o idoso e para a mulher. A gente já tem trabalhado nisso, já tem algum tempo. Mas hoje a vítima, ela chega, a nossa intenção é que o profissional que vai fazer o atendimento não revitimize essa vítima. Ou seja, ela não seja, mais uma vez, meio pesado a gente falar, mas violentada. Porque quando ela conta do crime, né, que ela foi acometida, ela está sendo, mais uma vez, revitimizada. Então, a gente tem feito capacitações nas unidades e a gente tem uma equipe, justamente a equipe de vigilância, preparada para acolher essa vítima, para que ela seja exposta o menos possível. Né? Ela vai receber o atendimento de saúde, mas tem um trâmite que ela precisa cumprir. Ou seja, quando é menor, que chega na unidade, a primeira coisa que a gente faz é, durante o atendimento, já acionar conselho tutelar. Ótimo. Né? A Anápolis, a gente trabalha em conjunto com o Juizado da Infância e Juventude, com os conselhos tutelares,
com a rede de assistência em si, assistência social, o pessoal do IML, muito parceiro. Então, quando a gente tem uma suspeita, porque não precisa da confirmação, uma suspeita de uma violência contra o menor, esse menor só vai sair da unidade com a presença do Conselho Tutelar para fazer o protocolo. Tá? A gente instituiu em Anápolis um protocolo, como eu disse, um protocolo junto ao juizado, que a gente não precisa, né, e nem pode o profissional que está lá na ponta da saúde descartar ou confirmar a violência. Quem faz isso é uma rede, ou seja, os psicólogos, a equipe do IML, o médico legista, até porque a violência sexual, quando a gente fala de violência sexual, nós estamos falando também, né, de garantir que a perícia aconteça, das provas criminais. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Então, a vigilância ela atua nesse sentido, de dar um norte para aquele profissional que está lá na ponta. Que às vezes nem sabe, ele vai fazer um exame físico numa vítima de violência e às vezes ele contamina a prova. E aí? Não pode. Então, a gente só aciona o Conselho Tutelar quando é menor e quando é maior, a gente orienta esse maior já seguir o trâmite de fazer o boletim de ocorrência e ir para o IML colher a prova pericial. Mas aí, no caso do maior, vocês não podem obrigá-lo a fazer isso. É uma orientação. É uma escolha. É uma escolha. Tá certo. Tá? Você falou na questão dos agravos, né? Quais são os principais agravos que passam aí o núcleo de vigilância epidemiológica dentro de um hospital? Dentro de um hospital. Anápolis, a gente, com o núcleo criado dentro do Hospital Municipal, a gente só efetivou o que já acontecia. A gente sempre foi referência para animais peçonhentos. Verdade. Né? A vida toda, o Hospital Municipal foi referência para Anápolis e para os municípios circunvizinhos, né? Que são os municípios da Regional Pirineus. Então, a gente efetivou. Então, a gente tem animal peçonhento, com uma dificuldade que o Ministério da Saúde vem enfrentando a respeito de vacinação antirrábica, né? Tem, sim, diminuído a produção de vacina antirrábica no país, a gente sabe da dificuldade, o município visando que o paciente, às vezes, ele ia numa unidade de saúde, fazer a vacina antirrábica não tinha, aí ele ia em outra, aí ele ia na unidade de saúde de Jundiaí, aí tinha acabado. Desde 2014, nós centralizamos o atendimento antirrábico no Hospital Municipal, porque aí o paciente e os profissionais de saúde, hoje já sabem, precisa de vacina antirrábica, já manda direto em uma unidade. Né? Então, a gente tem animais peçonhentos, a gente tem acidentes antirrábicos, a gente tem também acidente com exposição a material biológico. Nós somos a referência e pactuados com os municípios da Regional Pirineus também para atender. Então, a gente atende Anápolis e os municípios da Regional. A gente atende as intoxicações que chegam, né? As intoxicações exógenas. Dengue, o segundo atendimento de dengue é feito todo no Hospital Municipal. Então, o paciente ele vai receber o atendimento do médico lá na UPA, na unidade de São Joaquim, no Parque Iracema, na Estratégia de Saúde da Família. Mas o segundo exame, ele vai colher no Hospital Municipal. Porque o LACEMA, que é o laboratório central do município, é lá. E a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque às vezes o paciente saía com esse exame lá, de dentro do LACEMA, e ele ficava perdido para onde que ele vai. Então, lá em 2013, nós criamos um fluxo que esse paciente vai passar pelo núcleo de epidemiologia e nós vamos direcionar esse paciente para onde ele vai ser atendido. Então, a gente devolve ele para a estratégia de saúde da família, quando é área coberta, e quando é área descoberta, a gente encaminha ele para uma área onde ele pode ser atendido. Né? A gente direciona. Então, o paciente não sai de lá sem esse atendimento. Então, o núcleo faz essa triagem. E se for um paciente que tem um sinal de alarme, um dengue com sinal de alarme, ele vai ficar no Hospital Municipal. A gente não manda o paciente embora. Ele fica lá e vai receber o atendimento lá. Apesar que lá não tem atendimento clínico de porta aberta. Certo. Mas a gente não manda esse paciente, né, que é um sinal de alarme, embora. Já resolve o problema Já resolve todo o problema ali. dele lá. E quem ganha é a população, que não fica sendo jogada de um lado para o outro. É um direcionamento, né? É verdade. É um direcionamento para ele. Você falou no início da nossa conversa aqui que no estado de Goiás só tem 15 unidades nesse perfil do nosso aqui que você acaba de nos relatar. Ou seja, essas 15 unidades, nessas 15 cidades, elas absorvem a demanda de outros municípios. Sim. Imagino que aqui em Anápolis também. E você citou a Regional Pirineus, os municípios da Regional Pirineus.
São Anápolis e esses municípios ou tem outros municípios que às vezes procuram esse atendimento do núcleo aqui? É complicado, porque, por exemplo, nós somos pactuados para atendimento desses municípios. Certo. Mas chega um paciente, por exemplo, um paciente de Ouro Verde. Ele é pertinho da gente, mas ele não é pactuado com Anápolis para fazer atendimento, mas ele chegou com uma picada de cobra, animal peçonhento. Nós não podemos mandar esse paciente para outro lugar, então a gente absorve. Tá? Então, por exemplo, chegou Jesúpolis, o paciente passou, o primeiro lugar que ele passou foi aqui, e se o agravo dele é um agravo de urgência e emergência, nós vamos, mesmo não pactuados, a gente não pode encaminhar esse paciente sem prestar o primeiro atendimento, né? Então, animais peçonhentos é o que a gente tem de grande demanda. Uma coisa que a gente tem de muita demanda é a violência sexual desses municípios que não são pactuados com Anápolis, na saúde, mas eles são do judiciário de Anápolis. Ah, tá certo. Ou ele é de uma cidade do interior, por exemplo, é uma família que tem uma criança que sofreu violência sexual numa cidade pequena e não quer que esse atendimento de saúde seja feito nessa cidade por causa da exposição. Então, ele chega, a gente não manda embora, a gente absorve. Aí, depois, a gente faz os encaminhamentos, né? Mas o primeiro atendimento, aquele atendimento emergencial, a gente faz. A gente não dispensa o paciente. Que é muito importante. né? Esse acolhimento, né? A gente faz esse acolhimento. Deixa eu te perguntar em relação a esses outros. Você deu um exemplo aqui de Ouro Verde, deu um exemplo de Jesúpolis, mas um paciente que vem de Niquelândia, por exemplo, chegou aqui, ele vai ser acolhido. Se for um agravo de urgência e emergência, Sim. né? E ele chegou lá na nossa porta, geralmente o que vem mesmo é animal peçonhento, que é cobra. Nós vamos atender. Porque é risco iminente de morte, né? Então, a gente precisa fazer esse atendimento. E depois a gente conversa, coloca as regionais para conversar. A regional nossa, conversar com a regional de Niquelândia e faz esse remanejamento. Então, a estrutura nossa aqui da nossa cidade, lá no Hospital Municipal, como o braço que você relata que tem na UPA, essa estrutura, ela comporta todo esse atendimento? Comporta. A gente tem trabalhado para comportar. Nós estamos vivendo um momento hoje do Ministério da Saúde que é muito complicado, que é a falta do insumo. Qual o insumo? Do imunobiológico. Então, hoje, a gente trabalha, eu já estou há 8 anos na vigilância, é um momento em que a gente está vivendo em que a gente tem menor quantidade de imunobiológico disponível. Mas já está faltando alguma coisa? Não faltou. Mas é porque a gente tem trabalhado justamente para o uso correto, né? Há alguns anos atrás, a gente via que o desperdício realmente ele acontecia. Então, hoje, a gente usa um uso racional. A gente diz assim. Então, a gente tem trabalhado muito com os profissionais lá da ponta para esse uso racional. Não faltou. Mas se a gente continuasse da forma que estava, provavelmente faltaria, né? Então, hoje não falta. Então, a gente sempre prioriza não faltar para os nossos pacientes de Anápolis, que é a nossa responsabilidade. Mas isso não quer dizer que a gente não existe remanejamento. Por exemplo, eu falei semana passada, eu falei no hospital que eu ia viver ainda para ver, de ver remanejamento, de tirar soro antiofídico do Hospital Municipal para levar para o HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais, de um remanejamento. Um remanejamento, porque a quantidade que a gente tinha era maior do que a que tinha lá. Entendi. Então, é remanejamento. Então, a regional faz isso, o Estado tem feito isso. Goiás ainda não faltou. Graças a Deus, a gente ainda não ficou sem. Mas a gente tem trabalhado com uso racional mesmo, e é a importância de entender isso. Então, quando eu falo isso, às vezes o paciente ele fica meio revoltado. Ele vai para o hospital municipal, ele é atendido, aí ele foi mordido de cachorro e aí ele quer tomar vacina. Porque antigamente você fazia vacina em todo mundo. Em todo mundo. Hoje não é assim mais. A gente fez uma parceria em 2015, que a gente começou com essa diminuição, né, de recebimento desse insumo, e a gente já fechou uma parceria com o Centro de Zoonoses. Então, hoje a gente sabe exatamente o que circula em Anápolis. A gente sabe que a gente tem presença, qual o vírus que a gente tem presença. O Centro de Zoonoses trabalha muito próximo da gente.
Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu falo, eu estou atendendo um paciente que ele quer que o veterinário do centro de zoonose faça uma visita na casa dele, que avalie o cachorro, qual é a área que essa população mora, que esse paciente mora. O centro de zoonose é muito parceiro. Então, a gente consegue fazer um tratamento adequado. Então, a gente confia no tratamento que existe. Então, por isso, a gente consegue fazer menos vacina. Então, às vezes o paciente vai lá e fala, não, mas eu queria tomar a vacina, Só que se eu faço uma vacina para esse paciente que eu tenho condição de observar o animal, vai faltar para aquele que não tem. Né? Uma coisa que a gente tem que pensar muito é o do uso racional. Vou dar um exemplo do acidente antirrábico, dos macacos que moram lá no Central Park. É um problema, porque a população acha que tem que dar comida para aqueles micos. Semana passada, a gente teve 2 acidentes por mordida de mico, que é um acidente gravíssimo antirrábico, e a gente passou um sufoco para arrumar soro. Que se não tivesse... E foi uma agressão que era esperada, porque foi lá colocar comida na boca do mico. E o macaco é o segundo transmissor da raiva. Né? O primeiro é o morcego e o segundo transmissor da raiva é o macaco. Ele é um animal silvestre. E a gente teve que fazer soro. E aí é uma preocupação nossa. A gente entramos em contato com o centro de zoonose e pedimos uma ajuda de uma conscientização da população. Olha, não vai mexer com o mico lá no Central Park. Eles são lindos, mas não é um animal. Ele é um animal silvestre. Ele não é um animal de você ficar levando para casa, de você cuidar em cativeiro, de se alimentar, de você colocar alimento na boca dele, porque ele pode sim transmitir, né? Então, essa sensibilização a gente tem feito com a população e do uso racional. Então, vacina e soros não são ministrados em todos os casos, não? Não são administrados em todos os casos. Vacina e soro são administrados em todos os animais silvestres. Quando o paciente... O exemplo que você deu é do mico, porque não tem como você acompanhar o mico lá, né? Agora, um cachorro que está dentro de um domicílio... Sim, tem jeito de observar. Justo. Então, a gente vai avaliar a lesão, tem o tamanho, todo um protocolo, tem todo um protocolo, né? Daniele? Se esse cão realmente é observável, não é. Se ele está lá, se a agressão foi provocada ou não foi. Porque tem uma diferença. Eu estou passando e o cachorro me mordeu. Avançou em mim. Eu fui lá e puxei o rabo do cachorro. É diferente. A gente considera como agressão provocada. Apertar o cachorro, ele vai morder. É dele, né? Então, a gente avalia tudo isso antes de fazer. Então, a gente não sai fazendo soro e vacina em todo mundo mais. A população já tem entendido isso melhor um pouquinho, porque é igual você falou. Havia-se de uma cultura de que se fazia soro e vacina em todos os casos, ou na maioria dos casos. E o protocolo mudou, e tinha que mudar mesmo, tanto que tinha que mudar, que está aí a coisa sendo feita dessa forma e dando certo, né? Verdade. Que é em cima de evidências, então eu entendo que está tudo certo. Mas a população, ou ainda tem gente que de vez em quando bate na mesa e rola no chão e fala, eu quero ser vacinado. Tem, ainda tem. A gente criou alguns artifícios para facilitar para nós, né? Então, a gente tem a notificação compulsória, que ela é preenchida no ato. A gente faz busca ativa de verdade. A gente liga para todos os pacientes de acidente antirrábico. A gente faz busca ativa para saber a respeito do cão. A gente criou no município uma cultura lá dentro do núcleo hospitalar. A gente tem uma equipe que liga para o paciente que atrasa a vacina. Então, se ele está tomando um esquema de vacina e ele atrasou uma semana e não veio porque tem as datas certas, a gente começa a ligar. Sua vacina, vem tomar, precisa. E a gente criou também um impresso para entregar para o paciente no ato. Que ele é notificado, a gente fica com a ficha de notificação e a gente entrega para o paciente a orientação a respeito do ferimento, a orientação sobre a observação do cão e do gato, o telefone do centro de zoonose, tem tudo isso num papelzinho que ele recebe. Um panfleto que ele recebe com essa orientação. E tem o nosso telefone, que em caso de dúvida, lá funciona 24 horas, ele pode ligar e a gente esclarece, né? Porque, por exemplo, os únicos animais que a gente observa é cão e gato. Cão e gato são os únicos animais que são observáveis. O restante não é observável, porque não tem estudo no Ministério da Saúde que nos garanta o período de incubação do vírus rábico, né, em outros animais. Então, no cão e no gato, a gente tem certeza do que tem que ser feito. No restante, a gente vai fazer sempre vacina e, às vezes, soro.
Depende. No animal silvestre, vamos fazer soro todas as vezes. Daniele, mordeduras de animais de uma maneira geral. Aí você pode exemplificar. Onde procurar atendimento hoje? É tudo no Hospital Municipal? Na UPA, não? Não. Se o paciente chegar, está mais próximo de lá, está sangrando, precisa desse atendimento por causa do sangramento, ele vai receber o primeiro atendimento lá e depois vai ser encaminhado para nós. Nós somos a única unidade que tem soro e vacina e que faz o tratamento específico antirrábico. E aí nós estamos falando de cachorro, gato, macaco? Cachorro, gato, macaco, morcego, gambá. Gambá. Nós tivemos uma mordida de gambá esse mês. Tamanduá, né? Tem tamanduá. Gente do esquilo. Nós tivemos uma mordida de esquilo também esse mês. Que aí eu falei, Anápolis tem esquilo? Tem. Animal criado em cativeiro, mas é animal silvestre. Então tem que fazer esquema completo, né? Mas é tudo lá. Tudo no Hospital Municipal. Certo. E aí vamos passar então, nós falamos de mordeduras. E as picadas aí dos animais peçonhentos? É buscar também o Hospital Municipal, como é a mesma orientação? A mesma orientação. Mas, por exemplo, eu sou alérgica e fui picada por uma abelha. A abelha não tem soro e não tem o que se fazer. Você vai fazer medicação para dor e vai fazer um antialérgico. Ele pode procurar esse atendimento em qualquer uma das nossas unidades. Certo. Agora, escorpião. Escorpião a gente não faz soro em todo mundo também. Tá? A prioridade são menores de 5 anos e maiores de 60 ou pacientes imunocomprometidos. Mas está com muita dor, posso procurar uma unidade de saúde. Agora, se for cobra, é só o Hospital Municipal. O único hospital do município que tem soro antiveneno é o Hospital Municipal. Tá? Quando acontece da entrada, por exemplo, em outra unidade que não seja o Hospital Municipal, em Anápolis, um paciente que foi por mordida de cobra, né, que foi picado por cobra, às vezes a gente remaneja o soro para essa unidade e é a equipe do núcleo que administra. Certo. A gente vai até o local e administra. Justamente por causa da especificidade do soro, né? Como diluir, como fazer, tempo de infusão, gravidade, porque no acidente ofídico a gente vai avaliar os sinais e sintomas do paciente para ver a gravidade e a quantidade de ampolas que vai ser feito. Então, a gente, por causa dessa especificidade, a gente vai lá e a gente administra, mesmo sendo em outra unidade, que o paciente esteja internado. Mas nós somos a referência. A gente vê no dia a dia, nós que trabalhamos em unidade hospitalar, que é raro mesmo o paciente chegar numa unidade privada aí, ou numa filantrópica. No nosso caso aqui, o Hospital Evangélico, Santa Casa, o Hospital Ânima, as pessoas parece que uma grande maioria já sabem que tem que buscar a referência que é o Hospital Municipal. Mas você que está no olho do furacão, vamos dizer assim, ainda tem casos de pessoas que buscam o posto de saúde, busca a estratégia da família, busca... Tem. E aí, o que acontece? A gente tem um centro, né, que é o Centro de Informação Toxicológica no estado de Goiás, que é um 0800. E aí, quando esse paciente chega nessas unidades e, às vezes, o profissional que está lá na ponta não sabe, ele liga no CIT, porque todo mundo conhece o número do CIT. O CIT já direciona. Ele já direciona e fala, olha, é o Hospital Municipal. Se ligar para o Corpo de Bombeiro, para o SAMU, Hospital Municipal, ele vai ser redirecionado imediatamente. Né? Então, isso já tem melhorado consideravelmente, porque quando ele liga pedindo auxílio, as unidades já vão direcionar para nós. A Daniele entrou no município, ela relatou que em 2004, nessa época eu já estava no município também, a gente é contemporâneo aí de Secretaria Municipal de Saúde, mas eu estou só fazendo essa colocação para te fazer uma pergunta. Eu lembro que lá no início dos anos 2000, junto os Centros Zoonoses, a gente sempre estava fazendo aí campanhas em relação à questão do escorpião. Tinha uma atuação nos cemitérios da cidade, porque é um dos locais propício aos escorpiões. Eu não tenho ouvido nem visto, e às vezes muito poucos comentários, essa questão do escorpião, ela ainda
é uma questão de se preocupar ou já se diminuiu muito? Ou ao longo desses anos todos já foram feitos aí trabalhos que diminuiu esse número de escorpiões, mas ou ainda é uma coisa que preocupa? É uma coisa que preocupa. E preocupa mais ainda porque a gente não tem imunobiológico disponível, né, em quantidade suficiente. Aí que o cuidado tem que ser redobrado mesmo. Aí que o cuidado tem que ser né? redobrado. Então, assim, o Centro de Zoonose tem trabalhado nessas limpezas, o município tem trabalhado, a equipe de endemias trabalha muito, porque tanto do escorpião quanto o mosquito da dengue, né, gosta de sujeira, gosta de local onde tem entulho. Então, é preocupante, sim. A gente tem trabalhado. Anápolis, a gente tem, sim, muito acidente escorpiônico, mas não acidentes graves. Nós não tivemos acidentes graves. Mas a gente tem, sim, trabalhado com a população que precisa continuar essa limpeza, porque é contínuo. É contínuo. A população de escorpião, ela aumenta, sempre. Né? Tem uma época do ano, nessa época agora de férias, ela começa... A gente tem mais acidentes, de todos os agravos, a gente tem mais acidentes em julho e agosto. É isso incrível. Eu ia lhe perguntar agora na sequência. O que aumenta nesse mês de julho, mês de férias? As picadas de cobra aumentam consideravelmente por causa dos acampamentos, das viagens de férias. A gente tem muito acidente ofídico. A gente tem agora muito acidente. Final de julho começa a aumentar os acidentes antirrábicos para agosto. Ainda existe aquela história de agosto, é o mês do cachorro doido? Tem isso ainda? Tem isso. E eu demorei a descobrir o porquê que agosto é o mês do cachorro doido. É por causa do vento. O cachorro fica mais agitado por causa do vento. Ele fica mais assustado. Então, a gente tem, sim, um aumento considerável de mordidas por cachorro no mês de agosto. Final de julho, por causa das férias. Julho é por causa das férias. As crianças estão em casa, elas estão mais agitadas. Então, a gente tem mais acidentes. E agosto é por causa do vento, o cachorro fica mais irritado. Então, em agosto, realmente, a gente tem mais mordedura. É incrível. É só a gente olha a estatística, em agosto a gente tem mais acidentes antirrábicos. Um tema que eu estou até deixando para abordar mais para o final do nosso bate-papo, porque a gente atua na área de saúde, que é a questão da exposição a material biológico, caso de acidentes com exposição de material biológico. A gente que está dentro de hospital, dentro de laboratório, e a gente vê a seriedade do trabalho de vocês. Eu falo isso como gestor de uma unidade hospitalar que sabe do trabalho que vocês fazem lá e que os profissionais, quando acontece um acidente dentro das nossas unidades, a gente busca vocês realizam o trabalho que tem que realizar. Mas uma coisa que me preocupa é, às vezes, eu vejo a falta do compromisso do próprio profissional de saúde de seguir o protocolo, não é? Verdade. Então, nós estamos falando aqui para muita gente leiga nesse assunto, né? Então, eu queria que você dissesse quais que são as orientações. O profissional de saúde, de uma maneira geral, ele já sabe, aquele que está atuando na área de enfermagem, aí nas unidades de saúde de uma maneira geral, quando ele se acidenta, o que ele tem que fazer. Mas para o público leigo, qual que é a orientação que é dada para esses profissionais e, às vezes, até o público leigo que se acidenta sem querer com isso. A gente ouve a história de agulhas em poltronas de cinema, não é? Eu queria que você desse essa orientação. Então, nós somos a referência. Anápolis, como você disse antes, Anápolis tinha uma cultura. Tudo que a gente tinha de doença infecto-contagiosa, acidente de material biológico, do programa, né, das ISTs, era na unidade de saúde de Jundiaí. É verdade. Era uma cultura. O primeiro atendimento hoje para o acidente com exposição a material biológico, ele é feito no Hospital Municipal. Nós somos a porta de entrada, porta aberta, 24 horas, para acidente com exposição a material biológico. Não só para os profissionais de saúde. Então, a gente tem alguns acidentes que acontecem com tatuadores, no salão de beleza, fui fazer a unha e usou um alicate, usou o esmalte. Então, a gente sabe, né, do risco. Então, a gente também atende a população leiga em geral. Estava andando na rua, meu menino pegou um presto-barba que estava descartado no lugar inadequado e cortou o dedo. Então, a gente atende, sim, a população no geral. Mas o acidente de material biológico, a primeira porta de entrada é no Hospital Municipal.
Então, o paciente ele vai chegar e nós vamos cumprir um rito. É um rito, é um protocolo mesmo. Porque nós estamos falando de HIV, hepatite B, hepatite C e também da sífilis. Verdade. Anápolis, ele, em conjunto com o programa IST-AIDS do município, a gente implantou que a gente testa todo o paciente no momento do atendimento para sífilis também. No protocolo nacional, ele não cita sífilis, mas a gente sabe que sífilis é uma doença reemergente aí, ela tem aparecido com força total, né? Então, a gente já aproveita que o paciente está lá e a gente tem os kits disponíveis e a gente faz. Então, a gente implantou em Anápolis, a gente melhorou, né, o do Ministério e a gente colocou sífilis também. Então, qual que é a orientação? Lavar com água e sabão e procurar a unidade de saúde para orientação. Né? Então, aí a gente vai ver como foi o acidente, quanto tempo de exposição, onde que esse material estava. Hoje o protocolo mudou, a gente trabalha com umas medicações que são as drogas retrovirais muito melhores, né? Traz menos efeito colateral para o paciente. Então, a gente trabalha com tudo isso. E dentro do Hospital Municipal, a gente tem todo o aparato para fazer teste rápido no momento do acidente, do acidentado, da fonte, porque às vezes ele leva o paciente com quem ele se acidentou, ou ele leva a manicure e vai, ela furou o dedo com o alicate que ela estava tirando cutícula da cliente dela, vai as duas. Então, acontece da gente testar vítima e fonte. Então, a gente faz todo o protocolo e encaminha para o próximo dia útil na unidade de saúde de Jundiaí, que é onde ele vai fazer o acompanhamento com o infectologista, com a equipe do programa. Mas o primeiro atendimento acontece no Hospital Municipal. Você falou de um protocolo que vocês estão replicando no estado de Goiás. Sim. O que é esse protocolo? Esse protocolo, ele já existia, só que era só da Justiça. O pessoal da assistência social, conselhos tutelares, IML, eles trabalhavam junto com o Juizado da Infância e Juventude. Em 2002, nós enfrentamos um problema muito sério dentro do Hospital Municipal. Então, a gente entendeu, nós recebemos um menor e ficamos de mãos atadas, porque ele foi trazido pelo Conselho Tutelar. E de quem é a responsabilidade? Quando ele está sob a tutela do Estado. E aí a gente sentou para conversar. Foi quando a Anápolis entendeu que a Justiça, o pessoal do Juizado, fazia um excelente trabalho, a saúde faz um trabalho muito bom, a educação faz um trabalho excelente, a assistência social faz, mas a gente não conversava. Eu não sabia o que o Juizado da Infância e Juventude tratava. Eu era da saúde, mas eu não era do meu interesse. Eu sou enfermeira. Por que eu preciso saber do rito que acontece dentro do IML? Por que eu preciso entender de prova pericial, se eu não trabalho no IML? E foi nesse momento que a Anápolis entendeu que nós, né, profissionais que estamos lidando com isso, que os casos precisavam ser discutidos. E nós sentamos para conversar, quando esse protocolo ele se juntou, Juizado da Infância e Juventude, na pessoa do Dr. Carlos Limonge. Ele sentou, chamou a saúde e falou, vamos conversar. E foi quando a gente criou a rede de atendimento, que é o que nós estamos replicando. Então, o nosso protocolo ele funciona porque ele sai de dentro do juizado e não de dentro da saúde. Então, hoje, em Anápolis, a gente tem um protocolo único do atendimento ao menor vítima de violência. Por isso que eu falei que é um projeto para 2019 e 2020, é a gente colocar ele funcionando para a mulher e para o idoso. Porque nós já temos os parceiros na mesma formatação. De que hoje a gente tem uma rede de assistência. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Protocolo, onde todos os coordenadores dessas instâncias estão lá. Então, por exemplo, eu estou no Hospital Municipal com uma criança vítima de violência, eu só posto lá no protocolo, no grupo, e falo, quem é o conselheiro de plantão? Ele já se manifesta. Sou eu. Preciso de você. Se a gente enfrentar um problema, a gente está próximo. Se eu enfrentar um problema, o Conselho Tutelar tiver com esse menor, por exemplo, dentro do IML, e ele tiver com um problema, ou não poder chegar, ou precisar de alguma coisa, ele já conversa com o responsável pelo IML imediatamente. Então, a gente se aproximou. E o protocolo funciona por isso. Então, a gente se ajuda. Todo mundo se ajuda. A gente não discute casos, né, no grupo do WhatsApp. A gente não cita nomes. A gente só sabe quem procurar e aonde procurar e como fazer isso de uma forma discreta e que a vítima, né, que o nosso paciente, ele não vai sofrer, não vai ser revitimizado.
E de 3 em 3 meses a gente se reúne. No começo a gente se reunia uma vez no mês, todo mundo lá no juizado. Agora a gente já pode se reunir de 3 em 3 meses no juizado. Então, quando a gente tem um problema, por exemplo, com a Polícia Militar, o Dr. Carlos Limonde convida o comandante da Polícia Militar para agregar com a gente. Na Polícia Civil, a mesma coisa. Então, o protocolo ele funciona dessa forma. E a gente começou a replicar isso em alguns municípios do Estado, a convite do VIVA, que é o Programa das Violências do Estado. Então, a gente vive multiplicando o nosso protocolo, porque ele está aberto para quem quiser copiar uma ideia que deu certo. Que coisa boa. Anápolis aí exportando as boas ideias. Nós já estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo, mas eu não poderia encerrar esse bate-papo perguntando para você qual que é a média de atendimento que vocês têm lá no núcleo, para o nosso amigo do Canal 14, para aquele que nos acompanha pela internet também está sabendo. Qual que é o número de atendimentos? E se você também quiser explicitar, tanto de picada disso, de mordedura daquilo, só para ter esse entendimento. Agora, esse mês, no final agora do meio de julho para frente, a gente já começou a melhorar, né, o serviço lá, que diminuiu um pouco a dengue. Mas a gente atende assim. Antirrábico, a média é de 150 a 280 atendimentos mês. Mês. É muita coisa. É muita coisa. Era menos. Animal peçonhento, a gente é de 25 a 30. 30, 35, tem mês que é mais. Esse mês aumenta, né? Como certo. Eu disse. Acidente de material biológico, a gente mantém uma média de 15 a 20 por mês. Aí eu já achava que era mais. Eu estou falando porque eu estou dentro de uma unidade hospitalar até grande e vez ou outra a gente está vendo os acidentes por lá. Mas é aquilo que você disse. O profissional não fala que sofreu acidente, que não certo. Procura. Então, esses são os dados oficiais, assim, né? É de 15 a 20, 25, mês que a gente tem muito. A profilaxia, a gente tem uma profilaxia que acontece no município, que a gente atende, que é muito, que chama profilaxia pós-exposição. Esse paciente, ele não foi vítima de violência, porque ele se colocou em risco porque ele quis. A gente chama de exposição consentida. Certo. Como que é isso? Anápolis também é precursor nisso. A gente tem um programa que chama PrEP. Então, aquelas pessoas que têm exposição consentida, que se colocam em risco de contrair o vírus HIV sempre, tem um programa que funciona na Unidade de Saúde de Jundiaí, que ele pode se adequar, que a chance de contrair é quase nula, o vírus, né? Que ele vai fazer uso da medicação. E no Hospital Municipal, a gente faz um atendimento, que é o atendimento que a gente chama de profilaxia pós-exposição. Então, como que funciona isso? É uma pessoa que saiu para uma balada, por exemplo, e fez sexo sem preservativo. Então, ela foi uma exposição consentida. Não foi violência, não foi acidente. Ela quis, mas foi sem proteção. E ela, nas primeiras 72 horas, ela quer fazer o uso da medicação retroviral para não contrair HIV. Ela nos procura e a gente faz esse atendimento. E vai entrar com retroviral para ele. Tá? Funciona muito parecido com o acidente de material biológico, só que foi exposição consentida. Então, a gente faz desse atendimento, a gente faz mais ou menos uns 30 por mês. Olha aí. Tá? Muita gente, eu creio que não sabia disso. Não é? Então, a gente, às vezes, faz muito desse atendimento lá. E lá é o primeiro atendimento. Então, a gente faz igual o material biológico. Faz o atendimento e encaminha para a Unidade de Saúde de Jundiaí no próximo dia útil. Tá? E lá, como eu disse, a gente tinha os retornos de dengue, né? Ainda tem o retorno de dengue que é lá, que é o paciente que veio fazer exame que nós vamos direcionar. Eu fiz até uma estatística do mês, eu fiz ontem, que no mês de junho nós atendemos 4.832 pacientes de retorno de dengue, direcionando esse paciente para o local certo. Então, ele não tem atendimento médico, mas ele tem atendimento de direcionamento. Então, ele faz o exame no laboratório e ele passa por orientação, pega soro oral, a gente orienta a respeito da hidratação que tem que ser feita. Então, ele faz uma consulta de enfermagem lá com a gente no núcleo de vigilância hospitalar. Eu sou testemunha disso, que eu tenho chegado muito no hospital municipal ali por volta de 6, 7, 8 da noite. Eu tenho visto, você falou que no mês de junho, um volume grande de pessoas ali próximo do Lacema, naquelas
longarinas ali daquela recepção, e eu não estava entendendo bem o que era isso. Aí eu procurei até dentro do próprio hospital o que era, e me explicaram que é justamente esse atendimento que você acaba de nos relatar aqui. Daniela Espíndola, foi um prazer ter você aqui conosco no nosso Alto Astral no 14. Para você que nos acompanha nas redes sociais, e para você que está nos acompanhando pelo Facebook também, nosso programa na Rádio Imprensa agora pelo Facebook, a Daniela vai estar conosco também no rádio, hein? Então você que nos acompanha, vamos estar fazendo uma entrevista parecida com essa aqui no rádio, e lá você pode se interar com a gente, fazer suas perguntas. Quero te agradecer, muito obrigado. Obrigada. Por a disponibilidade e por nos trazer tantas informações interessantes. Foi um prazer falar um pouquinho da vigilância e do que a gente faz lá. Obrigada. Você estava falando aqui, eu estava lembrando, quando você falou dos cachorros, lembrando dos cachorrinhos que correm atrás da gente nos pedal, hein? Tem muito. Então, Assinante 14, muito obrigado por nos ter honrado com a sua companhia por mais um programa, e não podemos de agradecer aqueles que nos apoiam e que nos ajudam a realizar o nosso Alto Astral no 14. Então, até a volta, e no próximo programa eu prometo que o Guilherme Verano vai estar aqui conosco. Até mais. Supermercado Atende Mais, Clínica Radiológica de Anápolis, Compensados Anápolis, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, HEG, Arroz e Feijão Imperial, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, o IHG, Barbantes JK, Mercafrios Mauá, frios em geral, Mover Mais, Clínica de Fisioterapia, Laboratório Modelo de Análises Clínicas, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Plameg, Plano de Assistência Médica, Associação Educativa Evangélica, a Unievangélica, Naturalis, Farmácia de Manipulação e Homeopatia, Indicom, Gerenciamento de Resíduos, Lages Vibracom, Clínica Vacine, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a CIA,